Então vamos ler a palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo de número 12 em diante. E depois nós louvamos ao Senhor. Glória a Deus. Vontade de Deus em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, versículo número 12. Então voltaram para Jerusalém, o monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado ou de 1 quilômetro, em algumas versões. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias levantaram-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, e disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório de todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Aleluia. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, começando sob o batismo de João, até um dia que dentro de nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-se 2 varões: José, chamado Barsabás, que tinha de sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério de apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Pai, aqui está a tua palavra, ao qual nós estamos aqui, Pai, meditando na tua palavra. E eu oro a ti, Pai, usa-me mais uma vez como canal de bênção aqui essa noite, e que a tua palavra hoje flua, Pai, em nossos corações mais uma vez. E eu oro, Pai, por cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, os irmãos que estão assistindo em casa, aleluia, pela liderança, Pai, desse ministério, pelo pastor Dedé e sua família, pela sua filha, Pai, aleluia, ao fazer essa cirurgia. Pai, derrama bênção, derrama graça, saúde, Pai, sobre teu povo. Derrama aquele fervor do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que a unção da graça que há, aleluia, através do teu Espírito Santo nos conduza nessa caminhada, através da tua palavra, através do teu evangelho, para que nós possamos sempre olhar para o alvo, que é teu Filho amado Jesus. Que palavras, ó Pai, não venham tirar nenhum de nós da tua direção, que a missão que o Senhor tem para cada um de nós, que é levar a tua palavra, leva o teu evangelho e o teu amor, a tua graça a todos. Meu Senhor, ajuda-nos, ajuda a todos que estão aqui, a todos nós, a nossas famílias, a todos nós, nossos irmãos, nessa caminhada. Dá-nos saúde, dai saúde aos teus filhos e filhas, ó Pai, aqui nesse momento. Dai paz, dai alegria aos nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos.
Oramos sempre para essa nação, Pai, a nação brasileira, para que essa nação também, a Tua graça, Teu Espírito Santo seja conduzido sobre toda a nação brasileira e sobre o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Poderia se assentar, igreja do Senhor. Aleluia. Igreja do Senhor, nós estamos meditando um pouco no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele é a transição entre os acontecimentos narrados dos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as atividades que ocorreram nos primeiros anos da igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja. E o livro de Atos também fala sobre como o evangelho foi anunciado em Jerusalém, se expandiu depois pelas cidades vizinhas, depois para a Europa, pelo mundo, até chegarmos até aqui. Hoje nós temos essa oportunidade de entendermos a palavra do Senhor. E muitos acontecimentos ocorreram nesse livro, o livro de Atos dos Apóstolos, para que nós possamos, hoje nós podemos ter posse desse livro. Quantos morreram, quantos passaram dificuldades, quantos sofreram, para que eu e você hoje pudéssemos ter hoje a oportunidade de ter as histórias, os livros, esses heróis da fé que enfrentaram, para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade de louvar e entender o Evangelho do Senhor. Quantos, aleluia, quantos acontecimentos ocorreram nesse livro, no livro de Atos dos Apóstolos, do início da igreja do Senhor. Quem escreveu esse livro foi, como nós já lemos, foi Lucas, o evangelista Lucas. E esse livro de Atos é um excelente livro para quem deseja entender como surgiu a igreja de Cristo. Todo o livro de Atos, para quem quer entender como surgiu, como é, como se faz, como se fez a igreja de Cristo, está aqui relatado no livro de Atos, os princípios cristãos. Está relatado nesse livro abençoado, nesses capítulos abençoados dos livros dos Atos dos Apóstolos. E ao ler esse livro, nos faz entender melhor como era essa igreja, quais eram as suas necessidades, quais eram as suas dificuldades e como essa igreja superou todas as barreiras no início de um ensinamento em que surgiu em tempos históricos, em tempos difíceis, em tempos agitados, em tempos confusos. Tudo isso passou essa igreja. Mas essa igreja pregava algo que hoje nós entendemos. Pregava algo que hoje nós devemos sempre seguir: a salvação, a cruz de Cristo. O que Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Hoje nós devemos entender o que Cristo morreu por mim e por você naquela cruz. O que Ele sofreu para que hoje nós pudéssemos ter acesso livre ao Senhor Deus. Oração livre. E esses homens passaram por tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter isso. E a Bíblia diz, o livro de Atos diz que após a ressurreição de Jesus, Ele ministrou por 40 dias e preparou todos eles para ser testemunhas em todo o mundo. E quando Lucas escreveu esse livro, estava escrevendo esse livro, ele conta sobre a promessa que estava sobre vir, a missão que eles tinham, que era deixada para eles, para esses apóstolos, e os primeiros passos que eles deveriam seguir. Tudo isso, essa missão, que hoje é como se fosse uma corrida. Cada um recebe um cajado, recebe um bastão. Aleluia. Recebemos um bastão, de passando um para o outro. Hoje nós daqui a um tempo nós vamos passar um bastão para outra geração, para que essa geração
passe para a próxima, e assim vai. Amém? E após o Senhor Jesus ter, no versículo 11, após o Senhor Jesus ter sido elevado aos céus, diante dos olhos de todos, apareceram 2 anjos e disseram: varões, por que vocês estão olhando para Jesus? Esse mesmo homem que está sendo elevado aos céus, um dia vai voltar. Mesma coisa que vocês estão vendo ele subindo, um dia ele vai voltar. Então, sigam o caminho até que ele volte. Aleluia. E ele, a partir que os anjos disseram isso, é como dissesse assim: olha, não se preocupe, vão, porque Jesus está presente com vocês todos os dias, até a sua volta. Ele vai estar com vocês, vai estar comigo, vai estar com você, vai estar com a igreja, até que ele volte. Vão até esse dia chegar, até o último dia chegar, o grande dia chegar. Ele vai estar convosco. Aleluia. Enquanto Jesus não vem, igreja, o nosso compromisso é esperá-lo e executar a sua vontade até que ele venha e pregar as boas novas do Evangelho do Senhor. E é isso que nós estamos aqui hoje reunidos para falar das boas notícias, as boas novas do Evangelho. Amém? Vamos continuar. A Bíblia diz que o Atos dos Apóstolos, Lucas diz que após Jesus ir, então eles voltaram para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, caminharam, e ali estavam reunidos. E a Bíblia diz que eles se reuniram em oração. E é isso que eu quero falar hoje, em 2 coisas aqui hoje: oração e coração. Amém? Primeiro, oração, e depois coração. Amém, igreja do Senhor? Então vamos primeiro falar sobre oração. Nós falamos aqui sobre um pouco do livro de Atos, mas primeiro eles se reuniram, diz que eles foram, partiram a uma distância. No versículo 13 se reuniram todos os apóstolos. No versículo 14 ele diz que todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, com os irmãos de Jesus, com os apóstolos. Todos estavam ali em oração, sabendo o quê? Que através da oração eles podiam ter acesso ao Senhor Jesus. Jesus continua presente, Jesus continua vivo. Jesus não é um Jesus pregado mais na cruz como muitos pensam. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está em nosso meio, Jesus está em nossa casa, Jesus está em teu trabalho, e está em nosso trabalho, Ele está em nossa caminhada, Ele está quando nós estamos dirigindo, Ele está em todo momento. Aleluia. Esse é o Jesus que nós pregamos, Jesus vivo. Glória a Deus. Ele está presente, o mundo não pode vê-lo, mas todos que o buscam de coração podem encontrá-lo. Glória a Deus. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que nós cremos. Glória a Deus. Não há como termos uma grande vitória sem antes orarmos, sem antes buscarmos a presença e a resposta de Deus para a nossa vida. E foi isso que esses homens e essas mulheres fizeram. Eles buscaram unanimemente perseveraram em oração e súplicas. Glória a Deus. Após Jesus ir, eles se reuniram. Irmãos, vamos orar. Irmão, vamos buscar. Irmão, vamos orar, porque nós precisamos orar, precisamos buscar, porque foi isso que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Súplicas, orações. Aleluia. Para nós buscarmos a presença do Senhor Jesus. Ele foi, mas Ele prometeu que vai voltar. E a lição que podemos tirar do início dessa igreja é que não importa a quantidade de pessoas, igreja do Senhor, desde que elas estejam juntas com amor e com sinceridade. É isso que o Senhor Jesus quer. Uma adoração, buscando realmente assumir a causa de Cristo.
simplicidade. Muitos pensam que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. Os atos dos apóstolos se reuniam em cavernas. Não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha nada, nem cavernas escuras. Eram tochas iluminando, perseguições de romanos. E eles se reuniam, adoravam a Deus, fervorosos, perseguições de todo lado. E eles estavam ali adorando, buscando a presença de Deus e adorando, alegres. Aleluia. E hoje, qualquer coisa, os irmãos, aleluia, e você fomos comprados pelo alto preço, igreja do Senhor, para que nós possamos hoje ter acesso à palavra de Deus. Aleluia. Adoração, buscando realmente assumir a causa de Cristo. Em João 8,12 diz assim: Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nos ilumina. Ele é a luz que te ilumina. Temos que entender e deixar essa luz, a luz do Espírito Santo, entrar cada vez mais em nossa vida. Entrar na minha vida, entrar em nossa vida, nosso lar, em nosso trabalho, onde quer que for, tem que deixar essa luz do Espírito Santo entrar. Glória a Deus. Essa luz não pode se apagar, igreja. Pois a luz do Senhor, sabe o que a Bíblia diz? A luz do Senhor é boa, ela é forte, ela é perfeita, ela alegra o nosso coração. E sabe por que eu digo isso? Que o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, o amor de Deus é grande por cada um que está por cada um de nós. Amém, querido Senhor? Quem está entendendo, diga amém. E Ele quer que todos nós, eu e você, ilumine os que estão à nossa volta. O inimigo não fica satisfeito quando muitas vezes nós estamos iluminando algo que ele quer apagar essa alegria que você tem. Mas ele está demonstrando com Jesus. O Senhor Jesus quer que nós nos aproximemos cada vez mais e mais de Jesus. Essa nos tem que liberar. Amém? Versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, eram 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura do Espírito, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte a esse ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão de iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E foi notado de todos em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Aí no livro de Salmo, onde está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Lucas descreve que, relatando que estavam ali reunidos depois que oraram, buscaram, estavam reunidos ali 120 irmãos. 120 irmãos reunidos. E após estarem reunidos, Pedro se levanta na hora assim, diz: varões, convinha que a escritura se cumprisse, e que o Espírito Santo predisse acerca da boca de Davi e acerca de Judas. Aleluia. Levantou-se, explicou e disse: ó, é necessário agora, irmão, que haja agora um substituto para Judas. Que haja um substituto para Judas, porque é necessário que se complete, para que nós possamos iniciar essa caminhada. E ele começou a contar toda a história que Judas tinha feito, que Judas fez. E o interessante de tudo isso é que ele relata um versículo do Salmo 69, versículo 25. Diz assim: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro por seu bispado.
E esse discurso de Pedro, a qual Pedro falava, os apóstolos, quando Pedro terminou, os apóstolos sentiram o seguinte: Pedro, é necessário um substituto. E após essas substituições determinaram quais as qualificações, quais as características, quais as qualificações deveria ter para a escolha desse novo apóstolo. Quais seriam as características para substituir Judas? E eles começaram a relatar que tinha que ser assim: é necessário que os varões conheçam o batismo de João, que seja testemunha da sua ressurreição, da ressurreição de Jesus, que tenha andado com Jesus. Então tudo isso tinha que ser relatado, tinha que ser explicado, tinha que ser acompanhado, tinha que ter acompanhado o ministério de Jesus, tinha que ser testemunha da ressurreição, tinha que ser essa escolha, tinha que ter umas características. E dos 120 homens que ali estavam, apenas 2 foram escolhidos. E desses 2, os escolhidos foram José, chamado Barsabas, sobrenome justo, e Matias. 2 homens. 2 homens foram escolhidos. A Bíblia diz que eles olharam para os 2 e disseram: Senhor, Tu conheces os corações. Quero chegar agora em corações. Nós falamos de orações. Amém? Agora coração. Senhor, Tu é conhecido dos corações de todos. Mostra qual destes 2 tem por escolha. Não, para que tomem parte nesse ministério. Então passaram a sorte e foi escolhido Matias. Por voto comum foi contado entre os 11 apóstolos. Aí você pode perguntar: tirado sorte? Como assim? O termo tirar sortes era um uso regular no Antigo Testamento pelo povo de Israel, o povo antigo. Era colocar o nome escrito em uma pedra, colocar em um vaso. Era costume comum. Só que eles ainda não tinham o Espírito Santo. A Bíblia diz que eu quero que a gente entenda o seguinte: eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles faziam o costume ainda do povo antigo. Amém? Porque as pessoas podem dizer: poxa, não tiraram sorte? Mas entenda o seguinte: nesse contexto, eles tiraram sorte porque eles tinham um costume antigo. Eles ainda não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre eles no capítulo 2. Amém? Aí sim vão discernir. Mas antes de tudo isso, eles oraram a quem? A Deus. Eles pediram discernimento a Deus. Eles disseram: Senhor, Tu és o conhecedor de todos os corações. Então Deus estava ali, porque Deus foi quem deu a ordem. E por voto comum, então eles votaram ali, escolheram quem? A Matias. Os 2 homens tinham qualificações para serem os apóstolos, tanto José como também Matias. Amém? Todos os 2 tinham qualificações, todos os 2 andaram com Jesus, todos os 2 entendiam a ressurreição, todos os 2 sabiam de tudo isso, todos os 2 sabiam, mas só podia ser escolhido um. Mas Deus escolheu a Matias e por voto comum foi contado entre os 11 apóstolos. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Eu quero chegar agora em coração para encerrar aqui a palavra do Senhor. O que Deus vê no coração?
Nós sabemos hoje que a ciência, ela sabe que é a mente que comanda tudo, amém? A mente que comanda tudo. Mas a Bíblia tem uma referência tão grande sobre o coração, que tudo que nós sentimos, o coração bate mais forte, o coração se fecha, né, assim, acelera. Tudo é o coração. E o que Deus vê no coração. Nós não devemos ter ou guardar no coração uma coisa, coisas indevidas. Ira. Isso nós temos que trabalhar. Irai-vos, mas não pequei, não podemos nos irar. Mas não podemos ter ressentimentos. Não podemos ter um coração com vinganças. Pensamentos pecaminosos, aleluia. Sentimentos que não agradam a Deus. Nós sabemos disso, que a mente é que comanda tudo, mas o nosso coração, a Bíblia destaca o nosso coração. E eu destaquei 5, direto aqui da Bíblia, 5 virtudes do nosso coração, e uma em que Deus não se agrada. Amém? E eu queria que a gente prestasse atenção. Primeira, Salmo 24, versículo 3. A Bíblia fala do coração puro, sem mistura. E o Salmo 24, versículo 3 assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Perguntou. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Mais uma pergunta. E Deus responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Tu é conhecedor, Senhor, de todos os corações. Alguém está entendendo? Segundo, Eclesiastes 8:5. Um coração sadio. Eclesiastes 8:5 diz assim: um coração sadio discernirá o tempo e o modo. É saber de que maneira agir, de que maneira vai agir na hora certa. Porque um coração sadio é assim: discerne o tempo, discerne na hora certa que vai agir. É um coração sadio. Amém, querido Senhor? Coração puro, coração sadio. Terceiro, eu separei aqui Salmo 34, versículo 18. Coração quebrantado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Coração calmo. Nós estamos, mas o Senhor quer um coração quebrantado, um coração que volte, um coração que, aleluia, um coração domado. E muitas vezes nós relutamos, muitas vezes nós queremos, mas o Espírito Santo, glória a Deus, que o Espírito Santo nos faz lembrar dessas palavras. Você tem que ter um coração quebrantado, um coração puro e um coração sadio. Quarto, Provérbios 17:22. Um coração alegre. Sabe por que eu digo isso? Provérbios 17:22 diz assim: um coração alegre serve como remédio. Já pensou? Um coração alegre serve como remédio. Significa, sabe o que? Ter um coração confiante nas promessas do Senhor. Confiança que Deus traz paz. Por isso que como eu falei no início, quando nós plantamos e esperamos a hora certa, é uma confiança. E essa confiança nas promessas do Senhor traz paz, traz tranquilidade, mesmo em momentos difíceis. Coração alegre serve como remédio. Provérbios 17:22. Se você tiver sua Bíblia, anota. E quando você estiver nessa luta, você se lembra que o coração alegre serve de remédio. Que o coração quebrantado, o Senhor está perto. Que um coração puro, sem mistura, o Senhor está perto, porque é um coração puro, um coração sadio. E quinto, Ezequiel 36:26. Coração sensível, que diz assim:
tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Coração sensível, coração de carne. Muitos estão com coração de pedra, coração duro. Deus diz: eu lhe darei, tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei o coração de carne, e não um coração duro. E esse coração que os apóstolos oraram: Senhor, tu és conhecedor de todos os corações, de todos nós Ele conhece, de todos. Temos que abrir mais o nosso coração, ou a sua mente, porque também é em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 13, se eu não me engano, diz assim: nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Deixa o Espírito Santo entrar em tua vida e falar maravilha em tua vida. Temos que entender isso. E também tem uma coisa que nós temos que entender também. Essa que eu separei por fora. 5, eu separei que Deus se agrada do nosso coração. E temos que entender que quando há pecado, quando há maldade no coração, o Senhor não atende às orações. Amém? Esse eu separei. Salmo 66:18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, a maldade no coração, o Senhor não me ouviria. O salmista diz o seguinte: se tivermos prazer no pecado, se tivermos prazer na maldade, o Senhor não terá prazer em nos atender. O salmista separou bem separado: pecados, maldades. Deus não tem prazer em ouvir a oração. Por isso que nós temos que ter o coração quebrantado. Por isso nós temos que ter um coração sadio, um coração alegre, um coração que busque, mesmo com as lutas, mesmo muitas vezes o nosso coração querendo fechar, mas nós temos que lutar no nome de Jesus, com oração como essa igreja fez, com súplicas como essa igreja fez, porque o Senhor é conhecido de todos os corações, de todos os corações. Aleluia. E Deus almeja, Deus deseja entrar no coração dos seres humanos, e cada um de nós, todos os dias. Por isso que Ele diz que bate a porta todos os dias, mas um coração, aleluia, aberto, não um coração fechado, que guarda ódio, que guarda rancor. Aleluia. É um coração aberto, um coração que haja paz, coração que haja quebrantamento. Aleluia. Nossa maior necessidade hoje, igreja, é que tenhamos um coração quebrantado e conhecer, obedecer e ensinar a palavra do Senhor. Eu queria encerrar com essas palavras, que a igreja de Atos, ela buscou, ela trouxe, ela lutou. Os irmãos lutaram, os apóstolos não tinham, mas eles tinham uma coisa que nós devemos ter ainda hoje: adoração. Eles tinham a certeza da volta de Jesus. Eles tinham a certeza de que Jesus estava com eles. Eles tinham a certeza, mesmo passando pela morte, eles tinham algo melhor lá no céu. Eles sabiam de tudo isso.